meu nome é Amanda. E eu sou o Luiz. Como foi que como começou a história de vocês? Bom, eu sempre fui, né, de uma igreja, eu cresci numa igreja e a minha família era de lá e ao mesmo tempo o Luiz, ele não frequentava essa igreja que eu ia, né? Então a gente acabou se encontrando lá, eu falo, porque a gente não tinha nada pra se encontrar. A gente morava em regiões diferentes da cidade, a gente não tinha o mesmo convívio. Ele é 3 anos mais velho, na adolescência isso faz bastante diferença, então a gente não tinha muito como se encontrar. E foi a igreja que nos uniu, né? Você que não era da igreja, como que você chegou lá? Eu morava com os meus tios na época e eles também não... Essa igreja... Meu tio frequentou até os 14 anos de idade. E aí, em um determinado momento, ele se afastou. E aí, na época que eu morava com ele, ele voltou para a igreja. Como eu morava com ele, a gente estava passando por um momento muito difícil na nossa família. E aí, lá eu comecei a conhecer as pessoas de lá. Só que... Se identificou. Só que assim, a gente era muito jovem. Na época, a Amanda tinha 12 anos, eu tinha 15. Foi quando vocês se conheceram? Se conheceram. Como amigos, Como né? amigos, Então a gente, assim, tinha um relacionamento muito forte de amizade. Não só eu e ela, mas toda aquela galera, aquela geração ali que frequentava a igreja naquele momento. A gente começou a se aproximar. E aí eu fui conhecendo a Amanda foi me conhecendo. E foi muito interessante porque, como ela disse, a gente não tinha vínculo nenhum. Nem... assim, os meus tios não eram amigos dos pais, nada. E aí a gente foi se aproximando e aí a gente virou muito amigo, assim, na época, a gente se tornou assim melhores amigos mesmo. E aí, quando ela fez 15 anos, no aniversário dela, eu liguei pra ela e falei que eu gostava dela. E ela não respondeu nada, fingiu que eu não falei isso. E aí passou um tempo... Mas aí você conformou ou você falou, não, eu vou terminar? Não, tentei. Pelo menos a amizade eu fui... Mas assim, eu sabia no fundo que... Assim, a gente fala até hoje, nos nossos votos, a gente compartilhou isso também, que acho que desde o primeiro momento a gente sabia que era pra a gente ficar junto um dia. Já estava despertando ali uma coisa diferente, assim, uma coisa especial. E quando eu falei que eu gostava dela, isso em setembro, ela não respondeu. E aí em novembro, passou alguns meses, em novembro, foi o meu aniversário e ela me ligou e falou que gostava de mim. Quando ele falou que gostava de você, você não falou nada? Não, porque como eu era muito nova, eu não tinha pretensão de namorar. Porque além, né, deu comigo mesmo, eu não estava preparada. E também meus pais também me direcionavam, Amanda, espera, fica mais velha, né? Agora, porque eu sempre pensava num namoro pra casar. Eu falei, como que eu vou namorar agora? Vou ficar 10 anos namorando. Então... era uma escolha que eu tinha que fazer naquele momento. Mas quando ele falou que... eu queria, com certeza, falar que eu gostava dele. Mas eu optei em esperar, segurar o máximo que eu conseguia. E aí chegou um momento ali que eu falei, não, é recíproco isso, eu tenho que mostrar isso pra ele também. E a gente foi seguindo essa amizade, né? Entre indas e vindas ali. Só que mesmo assim, quando ela falou que gostava de mim, foi algo que a gente precisou guardar pra gente. Porque eu precisava respeitar esse tempo dela, porque na época ela tinha 15 anos. E eu sabia que eu ia poder namorar ela só quando ela fizesse 18. E naquele momento eu não entendia. Mas hoje é o que eu quero para os meus filhos também. Não assim uma regra, mas mostrar para ele o quão é importante também esse tempo de espera. Dessa longa espera que a gente estava enfrentando, os meus tios tomaram um posicionamento comigo e falou, Luiz, principalmente meu tio, um dia à tarde como esse, ele falou assim, você precisa tomar um posicionamento como homem. Você vai ligar pra ela e você vai pedir ela em namoro, e se ela falar não, você vai seguir a sua vida, você precisa também se libertar disso. E aí eu falei, não, Rafa, não. Ele falou, não, você vai ligar e vai ser na minha frente. E eu liguei pra ela, e aí eu falei, você quer namorar comigo e tal... Porque a gente conversava, só que ninguém imaginava que a gente conversava pro WhatsApp na época e tal. E aí ela falou que sim, e aí falei, posso falar com seus pais? Ela falou que sim. E aí eu fui falar com os pais dela, ela tava próximo dos 18 anos e ali a gente começou a namorar. Finalmente deu certo. E eu vejo como foi importante isso, porque isso fez a gente se unir como casal, como família. Foi assim algo que até
durante todo o processo do casamento e até na data do casamento e até o que a gente vive hoje, eu falo assim, eu ganhei uma família. E a Amanda também, porque a nossa família se uniu, sempre quando foi pra gente passar para eles o nosso desejo de casar, eles, viveram esse sonho com a gente. Então, nas reuniões que a gente veio aqui no Village, cada fornecedor que a gente fechava, meu tio, a mãe dela, o pai dela, a minha tia, todo mundo envolvido. Então, assim, foi algo que também foi uma realização de um sonho para todos nós, assim. Então, assim, e a gente foi vivendo e foi se conhecendo. A Amanda tem uma irmã mais velha que casou até aqui também 1 ano antes que a gente. Então, a gente também esperou esse momento para com que ela curtisse a fase dela casar, a fase da Amanda também casando uma irmã. Então, isso como família foi bem importante para nós também. Minha irmã casou 1 ano antes de mim, assim. E aí, nesse momento, quando ela casou, eu e ele sentamos e a gente falou, agora é a nossa vez. Então, assim, a gente ia fazer 3 anos de namoro, né? Aí a gente falou, não, vamos começar já a ver, até planejar, até, né, começar a pagar tudo. Então, já vamos começar a ver sobre isso. Você realizou, então, um casamento de alguém da família? Isso, eu não tenho filhos, mas as minhas sobrinhas são como fossem minhas filhas. Então, a gente realiza os sonhos através das sobrinhas. E as 2 sobrinhas, a gente fez o casamento. E o casamento foi realizado? Foi realizado esse casamento no Village. Sempre foi meu sonho que fosse nesse lugar. Pela excelência, pelo lugar, pela limpeza, pelo atendimento, pela estrutura. Tem desde aquele lado mais do campo, aquele lado mais sofisticado. Sempre foi meu sonho realizar aqui. A comida maravilhosa e a gente sempre muito bem atendida. A excelência e o amor é algo que a gente sente quando chega aqui. Eu, como tia, além de decorar, eu fui uma assessora bem antes do evento. Porque todos os detalhes que era necessário, quais as pessoas que ela tinha que contratar, indicar as pessoas, os trabalhos, ajudei. Então vamos dizer que realmente eu dei uma assessoria até o dia. Aí no dia a gente sempre contrata pessoas para cuidar tanto das recepcionar as pessoas e os momentos que é importante naquele dia para nada dar errado, porque afinal de contas eu era tia naquele dia. Então aquele dia a gente tirou para ela e para a gente curtir também, aproveitar esse momento tão especial. Mas é muito importante a assessoria, porque as noivas ficam perdidas, elas querem saber onde é vantagem, onde não. Eu tenho sonho de casar lá fora ou aqui dentro. Então é muito importante essa assessoria antes. Como é que você viu o resultado ali na festa, durante o evento? Como convidada ali naquele momento, que a gente já contratou uma assessora para aquele momento, eu como convidada e já conhecendo também o trabalho do Village, para mim foi bem mais feliz, porque eu pude curtir a festa, já sabia que tudo aquilo que a gente contratou seria servido, seria, como diz, né, o contratado e entregue. Porque isso acontece muito de, às vezes, os noivos ficarem um pouco desgostosos ou a assessora ver que aquilo que foi combinado não foi entregue. Eu fiquei muito feliz, porque eu sabia com quem eu havia contratado e todos aqueles que nós assessoramos antes para serem contratados estavam ali naquela festa. Foi uma festa linda, feliz. Então a gente tem mais aqui ser feliz na festa e depois dizer valeu a pena aqueles que a gente escolheu durante o período até o dia de ser realizado a festa. Como é que vocês chegaram ao Village? Bom, a gente tinha tido uma experiência maravilhosa, né, com a minha irmã, assim. Ela já tinha dado feedback muito bom, a gente falou, meu Deus, é isso, né? Só que antes eu tinha um receio, eu falava, será que eu vou casar no mesmo lugar da minha irmã? Será que tá certo, né? Será que a gente não tem um outro lugar? E a gente chegou até olhar outros lugares, mas nenhum a gente encontrou o quanto o Village foi completo com a gente, assim, desde da estrutura até a comida, né, a sobremesa, ofereceu a ilha de sobremesa, que eu acho que é um diferencial daqui também. Então tudo isso, o atendimento, foi o que nos abraçou mesmo para escolher o Village. E eu não vou mentir não, a gente olhou outros lugares na época, a gente foi olhando,
E aí eu tinha um desejo que quando eu casasse eu queria que tivesse fogo de artifício. E aí a Amanda tinha o desejo de casar ao ar livre. E a gente ia num lugar que dava para casar ao ar livre, mas não podia fogo de artifício. E aí eu sou meio metódico para alguns detalhezinhos que nas visitas a gente ia reparando. E o Village foi um dos últimos lugares, acho que foi o último lugar que a gente veio. Que a gente já sabia, porque né? a gente já conhecia. E a Amanda tinha esse receio de falar, eu não queria casar no mesmo lugar que minha irmã. Só que quando a gente veio pra cá, assim, foi diferente. Foi assim, o Fábio quando recebeu a gente, muito carinhoso, muito atencioso, escutou todos os nossos desejos, desde a parte da cerimônia até os nossos medos, que a gente falava que queria casar ao ar livre, mas daí a gente tinha o medo da chuva, e ele ali dando um plano B pra gente, e também transmitindo segurança, desde a parte do cardápio, que a gente queria algo com a nossa cara, e ele proporcionando isso pra gente desde o começo. Então assim, foi algo que foi prendendo a gente. E eu lembro que a gente saiu daqui, e também os detalhezinhos que eu falei que eu sou metódico, eu reparei no jardim, na entrada, e aí dei uma volta pelo salão, eu falei, eu acho que é aqui. E aí o fogo de artifício, eu falei, Fábio, tem como? Ele falou, tem algumas regrinhas, mas é possível. Eu falei, e aquilo mexeu comigo também. E aí eu entrei no carro com a Amanda e falei assim, eu acho que é aqui. E ela também. E aí a gente passou o desejo para nossa família também. Só um pouquinho. No carro você já decidiu? Sim. Não, a gente saiu meio decidido, porque a gente falou, olha, tem tudo, vai ter, se a gente vai conseguir os fogos que a gente queria, a gente consegue fazer no ar livre, mas tem o gazebo, caso chova também, que é ótimo, lindo, maravilhoso. Então assim, a gente foi juntando tudo e a gente falou, não, vai ter que ser aqui. Eu vim aqui e eu pedi uma data específica pro Fábio, que eu queria casar num sábado, que fosse quinta-feira feriado, porque eu queria ter festa quinta, sexta, sábado e domingo. E aí ele tentando dar um jeito e tal, e até que ele conseguiu, só que daí ia ter um outro evento no outro salão. E até nisso ele falou assim, olha, para mim seria mais interessante eu vender essa data para você. Mas assim, Luiz, pode ser que outras pessoas passem, vi você casando. Então aquilo me marcou muito também, porque eu vi aquela preocupação com a gente. Ele poderia ter só vendido pra gente aquela data, mas assim, ele mostrou essa preocupação. Ele falou, não é que vai ficar feio, não é que não... Mas assim, se tem essa possibilidade, pensa com carinho nessa data. E a gente... Ali eu vi o cuidado também. Sim. E aí a gente começou a ver fotógrafo, né, decoração, minha tia Tânia ajudou bastante, essa parte de filmagem, o vestido, muitos detalhes, né, a gente começou a ver o quanto de detalhes tinha e a gente tinha que conseguir ter tempo para tudo. Então a gente, nesse meio tempo ali foram um ano, né, que a gente fala, meu Deus, tinha que ter sido 3, né, para planejar tudo que a gente queria. Então a gente conseguiu escolher, né, tudo com... naquele momento que a gente conseguia decidir as coisas. E aí, chegando no dia, a gente falou, não, agora essa semana a gente só vai curtir. Então, rolou festa quinta, sexta, rolou. Rolou até no dia de manhã. Nossa. Antes de vir pra cá, a gente é dono de restaurantes, né? Então a gente fechou um dos nossos restaurantes pra festar, banda, tudo. Bem legal. Mas assim, o dia... com todo esse nosso desejo de casar ao ar livre, dos fogos de artifício, dos desejos que a gente tinha no nosso coração, em contrapartida a gente tinha o medo da chuva, porque a gente falava, meu Deus, se chover vai estragar tudo. E assim, a gente viu o cuidado de Deus em tudo, assim, porque no sábado, quando chegou, a gente acordou com um dia lindo, tava um sol e tal. E aí eu fui pra minha festa, a Amanda foi lá pro salão e tal. E aí tava um calor, era um dia assim que tava muito quente, 36 graus, assim, espumando. E aí a gente foi pra festa, eu na festa fui pro hotel, muito calor. E aí eu me arrumando e tal, de repente meu telefone toca, e eu lá na banheira e tal. E aí tudo fechado, janela fechada, eu não vi que tava chovendo lá fora. E a assessora nossa ligou e falou assim... Não, assessora não, uma pessoa falou assim, Luiz, tá caindo uma chuva, cara. Começa a orar porque tá caindo o mundo. Isso já era 4 horas da tarde. E o casamento 6h30.
E aí meu Deus. eu não tava falando com a Amanda. E a Amanda... Eu tava no salão, eu vi que tava chovendo, e as pessoas, eu vi que todo mundo tava tentando não falar sobre isso. E aí eu ficava também, eu nem fiquei falando sobre isso, porque eu falei, não, nem vou pensar, porque hoje é meu dia, vou deixar as pessoas resolverem. Então eu tentei nem olhar pra fora, assim, orei e falei, Deus, seja a sua vontade. E lembrando, e falando isso, eu me lembro que no momento assim, antes do casamento, uns meses assim, eu falava pra ela, meu, e se chover? E ela falava assim pra mim, não, Luiz, tá tudo certo, não vai chover. E aí 4 horas da tarde caindo aquele, pé da água, e aí eu tentando falar com a assessora, ela não atendia, e eu ligava, ela não atendia, e ela atendeu, eu falei, como que tá aí? Ela falou assim, vai dar tudo certo, e desligou o telefone. E aí eu falei, vai dar tudo certo. E aí parou de chover, isso nesse intervalo de 2 horas, a gente veio pro casamento, chegou aqui, tava um clima assim, único, não tava aquele calor que tava de manhã, tava fresquinho, a gente tinha medo de ter mosquito, não tinha mosquito. Assim, quando eu falo assim, que eu vi a mão de Deus em tudo, porque chegou aqui, a assessora falou assim pra Amanda, precisa entrar, porque em tantos minutos vai chover de novo. E aí a gente foi, casou, tudo do jeito que a gente queria, os fogos de artifício, o pessoal entrou pra festa, a gente finalizou algumas fotos e foi o tempo da gente tirar as fotos que a gente precisava tirar. Pisamos no salão, caiu o mundo, choveu. Mas assim, todo o cuidado que a gente teve, eu acho que eu gostaria muito de enfatizar isso, assim, sabe? Não só do Village, mas todos os nossos fornecedores, e muitos deles foram indicação do próprio Fábio. A gente falava DJ, ele falava decoração, ele indicava a gente, ele não tinha a Tânia, né? Não tinha como, porque era a tia da Amanda, mas tudo, assim, e a gente viu esse cuidado também com os fornecedores que nos atenderam. Então assim, foi um dia memorável, foi assim, uma alegria do começo ao fim, tudo impecável, a comida impecável, decoração, a música, o clima, assim, eu lembro que eles colocavam um garçom para acompanhar a gente, eu curti a festa com ele do meu lado, porque eu falei para ele assim, se é para você ficar do meu lado, então vamos curtir comigo. E assim, várias pessoas assim confraternizaram com a gente, e com todas as pessoas que estavam na festa assim, trabalhando também. Lembro que eu falei com o DJ, com o fotógrafo, com o filmmaker, falei assim, e a gente reunido aqui nessa sala, porque era um espaço que a gente tinha, eu falei assim, se eu puder pedir algo para vocês curtam esse dia junto com a gente, porque foi muito especial para mim e para ela, realmente foi um sonho. E quando eu vejo as fotos, os vídeos, como eu falei, quando eu cheguei aqui, só de entrar aqui, dá um mix de emoção, de lembrar. Eu queria falar, eu queria que você comentasse como é que foi essa... Foi assim, eu falei para ela no carro, a hora que a gente parou ali na portaria, eu falei, é até estranho, porque a primeira vez que a gente está voltando aqui, depois de 8 meses que a gente casou, e bate aquele sentimento de saudade, porque se eu pudesse fazia tudo de novo, do jeito que foi, eu não tenho que tirar e nem pôr, assim, foi perfeito. A emoção foi a mesma pra você? Com certeza, nossa, a gente tava conversando sobre isso, né, no carro, vindo pra cá, como foi maravilhoso. Eu acho que tudo isso, todo detalhe, né, desde do atendimento, desde a janta, desde a sobremesa, tudo fez com que fosse um dia perfeito, com certeza, sabe? A gente não tem, até a gente tem várias amigas, eu tenho várias amigas que vão casar, e quando me falam, Amanda, onde você recomenda? Eu recomendo onde eu casei. Então eu recomendo sim o Village. A experiência então foi eu falo que o nosso dia foi perfeito porque com certeza o Village cooperou para que esse dia fosse maravilhoso. Até perigoso, né? Que dá vontade de casar de novo. E agora, depois de 8 meses, a gente contando isso pra você, eu posso afirmar que deu tudo certo. Foi assim, tudo muito perfeito. Legal. Quantos anos você tem hoje? 25. 25 e a Amanda? Eu tenho 22. 22. Isso. Vocês que se conhecem desde a infância, né? Passaram por essa história linda juntos. Como é que estar aqui juntos contando essa história? Hoje é um sonho, porque... Pode chorar. Porque é tudo que eu sempre sonhei, que eu pedia pra Deus, é o que eu vivo hoje. E assim,
nos meus votos, eu finalizei falando uma coisa assim, que eu prometia para todo mundo que estava lá e para Amanda, que eu ia continuar contando a nossa história de amor. De tudo que a gente viveu, assim. E agora a gente tá aqui podendo contar um pouco do dia 30 de setembro, é algo que a gente prometeu um pro outro que a gente vai fazer pro resto da nossa vida. Continuar contando, porque, assim, realmente é o nosso sonho, é algo único, assim, para nós e é isso. Ah, legal. Viu? Falaram também, ó, eu chorando. Falaram pra mim que no dia do casamento rolou lanche. Rolou o lanche do Biggs, A gente falou assim, a família do Luiz, né, faz parte do grupo Biggs, é dono do grupo Biggs, e assim, a gente falou, tem que ter Biggs, não tem como, né? Então eu acho que hoje a gente vai ter... Caramba, meu! Que legal! Ô, louco! Foi assim? Foi bem assim. Rapaz! Nossa! Ai. Que legal, gente! O Biggs faz parte da minha história e muito mais da história do Luiz também, né? Não, meninos, muito obrigada, que história Obrigada. linda, obrigada por vocês compartilharem. Parabéns, né, por esse casamento tão lindo, né, gente? Que família linda. Isso, um parabéns. beijinho, tem que dar um beijinho agora. Olha lá! Aê!